a regularização fundiária ela parte de um pressuposto de uma situação já consolidada e que tem que ser ajustada na medida daquilo que for possível, né? Então, nem sempre eu vou conseguir naturalmente destruir, né, 3, 4, 5 casas. Geralmente eu não vou conseguir, às vezes, recuperar até mesmo uma intervenção em EPP que foi feita indevidamente. Olá, esse aqui é mais um episódio do Direito Ambiental na Prática, o DAP, podcast, canal no YouTube. Para você que está nos ouvindo nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music, Google, enfim, um dos principais agregadores de podcast, já deixa lá o teu like ali, já te inscreve no podcast, compartilha o link do podcast com que ele possa gerar valor. E para você que nos assiste no YouTube, já deixa teu like, deixa teu joinha aí no coraçãozinho. Inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que tem vídeo novo aqui no nosso canal. E eu aproveito para te convidar a conhecer o IDAM, Instituto de Direito Ambiental. O link está aqui embaixo. Tá? Um universo fenomenal para que você possa conhecer muita gente envolvida com o direito ambiental, conheça as nossas comissões, conheça as nossas facilidades, conheça os nossos benefícios para você que venha ser nosso associado dentro do IDAM. E hoje hoje nós vamos gravar aqui, estamos gravando o episódio 2 com o nosso queridíssimo Franco Alves, um episódio ali que performou super bem nesses últimos dias, o nosso episódio 1, muitas dúvidas, muitas perguntas e gravando junto comigo, meu amigo, queridíssimo parceiro, sócio, amigo, chefe, Edvan Zanquete. Antes do Franco se apresentar, e dá um oi, Edvan. Olá, galera. Olá, pessoal. Então, sou Edvan Zanquete, advogado, especialista em direito ambiental, com um olhar também especialista em direito agrário, com um olhar esse voltado, então, entre as duas áreas, fazendo essa ligação. Mas antes de iniciar, passar a palavra para o nosso querido Franco, eu quero só agradecer o pessoal, porque eu lembro que nós gravamos uma semana atrás o primeiro episódio com o Franco e nós estávamos solicitando para o pessoal para se inscrever no canal, para nós chegar no canal do YouTube do Direito Ambiental na Prática, chegar aos 1.000 inscritos. E isso. Essa marca já foi ultrapassada e agora vamos em busca dos 2.000 inscritos. Então fica aqui o nosso carinho, agradecimento a você que ajuda a difundir de fato o direito ambiental, visualizando, compartilhando. Então fica aqui o nosso carinho e agradecimento, e em especial hoje ao Franco, porque eu tenho certeza que vai ser mais uma aula do nobre, do mestre, sobre a questão que sabe demais, né? Expertise aí de direito urbanístico, sobre toda essa questão. Não tenho dúvida, assim como já foi a primeira e performou muito bem, como o Dr. Thiago falou. Isso, de uma semana para cá foram quase 40 inscritos. Né? Hoje nós estamos com 1.023 inscritos para um podcast, um canal no YouTube. Isso só no YouTube, né? A gente não está falando nos agregadores de podcast aí, só no YouTube. Isso aí para um podcast aí que começou início de fevereiro, né? Já temos quase 50 episódios. Então realmente foi muito trabalho, mas foi algo aí acima da média, acima da expectativa. Exato, até porque é o seguinte, o nosso mais forte está no Spotify, né? O nosso principal, o que mais envolve está no Spotify, então fica nosso agradecimento mesmo, nosso carinho aqui a todo o público que acompanha, desde colega, técnico, multidisciplinar da área ambiental e o próprio cliente final também, né? É verdade. E aqui, passando a palavra para o Dr. Franco, para que ele faça uma breve apresentação, não precisa se apresentar, porque você conheceu o Dr. Franco de uma forma mais profunda, com toda a trajetória dele, o link do episódio 1 está aqui embaixo, tá? Depois você assiste primeiro esse, o segundo, não sai desse aqui, depois você assiste o primeiro, vai encaixar tudo certinho. Então, Franco, só uma breve apresentação aí, para que a gente já possa levantar a bola aí e seguir em frente com a nossa conversa. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês novamente pela oportunidade, né, tanto do primeiro episódio quanto desse agora. É uma honra imensa para mim poder colaborar de alguma forma com o crescimento, com o desenvolvimento do direito ambiental, do direito urbanístico. Então é um prazer imenso estar com vocês, sempre na realidade buscando aprender mais do que ensinar, porque na realidade a gente acaba sabendo muito pouco, né? A gente traz algumas experiências da vida, do cotidiano, da prática. A gente tem muito que aprender, claro, né? Então agradeço imensamente
a vocês a oportunidade de poder voltar aqui ao direito ambiental na prática, tá? Meu nome é Franco, né? Sou sócio do Franco e Camargos Advocacia, um escritório especializado em direito ambiental, urbanístico e imobiliário. E sou diretor executivo da Évora Urbanismo, né? Que é uma empresa de urbanização e desenvolvimento imobiliário. Pela Évora a gente faz diversos trabalhos, a gente tem desde equipe técnica até o suporte do próprio escritório na estruturação e desenvolvimento de empreendimentos, né? Então, é uma oportunidade também da gente contar um pouco de algumas experiências que a gente tem tido aí ao longo desses últimos anos. Excelente. Então, já continuando aqui a nossa conversa, no último episódio a gente terminou falando ali sobre a questão da possibilidade ou não, ou da impossibilidade de regularização de loteamentos que estejam, porventura, em áreas consideradas normativamente áreas rurais. Então, Franco, essa última pergunta lá e essa última conversa que a gente teve no último episódio, ela suscitou muitas dúvidas, muitas pessoas nos procuraram nos grupos do WhatsApp e direct no Instagram. Então, assim, hoje vamos imaginar que você tem um loteamento que está numa área considerada área rural, normativamente rural, ali prevista pela norma municipal como área rural. Mas o empreendedor ali, por desconhecimento ou por todas aquelas questões que a gente conversou no outro episódio, é amigo do prefeito, conhece alguém, tem aquela confiança à brasileira que infelizmente existe, e loteou a área rural. Existe alguma saída, existe algum caminho, ou o único caminho mesmo é alterar a norma, fazer posteriormente dessa alteração norma uma regularização corretiva? Enfim, qual é o caminho a seguir? Porque é uma realidade, que não é ínfima, é muito grande. Bom, primeiro, Tiago, eu vejo o seguinte, por que essas situações acontecem também? Só recapitulando, dando um passo, pegando um gancho no último episódio. Pela Lei 6766, a gente só pode fazer parcelamento do solo para fins urbanos em zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica, né? Em qualquer caso, dependendo, obviamente, de uma lei que passe pela Câmara Municipal e tudo mais. Não é nem um decreto, tem que ser por lei, obedecido a, inclusive, o artigo 42b do Estatuto das Cidades, né? Não adianta também fazer a lei criar uma zona de urbanização específica, se eu não observar nesse artigo 42b lá do Estatuto das Cidades. Então, tem que fazer estudos preparatórios demonstrando que aquela região já foi descaracterizada, que ela tem de uma finalidade, por exemplo, vocacionada ao turismo. Então, eu preciso obedecer esse artigo 42b do Estatuto das Cidades e, a partir daí, fazendo audiências públicas, inclusive, submeter essa lei, obviamente, à apreciação do Poder Legislativo Municipal. Então, fora desse contexto, né, se eu faço um parcelamento do solo para fins urbanos, e aqui a gente tem o caso clássico, né, dos sítios de recreio, chacreamentos em algumas regiões do país. Então, nesse caso, se eu faço esse parcelamento do solo para fins urbanos fora desse contexto, né, esse parcelamento ele é ilícito, na realidade, né? Ele pode ser clandestino se não for do conhecimento do município, ou pode ser irregular se o município tomou conhecimento e ainda assim permitiu que se implantasse esses loteamentos, né? Muitas vezes conhecidos, como eu falei, como sítios de recreio e chacreamentos. Acontece que uma vez implantado esses empreendimentos por alguma, independente das razões, né, que como você colocou, que levaram à constituição desse projeto de parcelamento do solo, nós temos recentemente, sim, a Lei 13.465, uma lei federal, que permite a regularização fundiária para fins urbanos. Então, a 13.465 é a lei que permite a correção dessa situação posta de forma irregular, digamos assim, ou até mesmo, como eu falei, clandestina. Mas uma vez, então, que eu tenha implantado o meu loteamento, por assim dizer, fora desse contexto da zona urbana, zona de expansão ou zona de urbanização específica, eu posso me socorrer à Lei 13.465 para promover essa regularização fundiária para fins urbanos. É interessante, mas também não é uma discussão que já foi aperfeiçoada, é interessante que o município, observando as suas necessidades territoriais específicas, é interessante que o município, a partir da lei federal, que ele estabeleça uma legislação própria
para fins de regularização fundiária urbana. Já existem posicionamentos no sentido de que se o município não tem uma lei própria de regularização fundiária para fins urbanos, eu posso me balizar naturalmente pela lei federal. A questão é que o município pode, como eu mencionei, estabelecer pontos mais específicos, considerando as suas peculiaridades geográficas, ambientais, né? Mas é sim possível hoje promover a regularização fundiária, né? Nós temos, inclusive, aqui no escritório, casos em que nós tratamos de regularização fundiária para fins urbanos. Nós temos uma polêmica que eu quero já desde antecipar em relação a isso, né? Que é uma discussão em relação à data da consolidação, digamos assim, desse empreendimento para que se promova a regularização fundiária para fins urbanos. Existem alguns, e aqui eu peço vênia realmente para discordar desse posicionamento, existem alguns que entendem que só é possível regularizar aqueles empreendimentos que foram efetivamente estabelecidos, implantados até 22 de dezembro de 2016. E aqui, para esses que pensam dessa forma, eu entendo que é uma leitura equivocada da lei, da 13465, porque a 13465 ela diz o seguinte, olha, ela estabeleceu na realidade essa data, né, 22 de dezembro de 2016, apenas para as hipóteses de regularização fundiária por legitimação fundiária. Então, a Lei 13.465, quando ela traz lá a possibilidade da regularização fundiária, ela traz diversos institutos de regularização. A legitimação de posse é um deles, por exemplo, e ela colocou esse limite temporal, na nossa leitura, apenas para a legitimação fundiária, que era um outro modelo, inclusive, que já existia na nossa legislação, que permitia a regularização fundiária para fins urbanos. Fora dessa hipótese, na nossa leitura, não existe nenhum marco temporal que impeça a regularização fundiária de um empreendimento constituído, né, como eu falei, sem observância da Lei 6766. Deixa eu só ver se eu compreendi, doutor. Eu quero só fazer um parênteses para ver se eu compreendi, então, a sua análise. Porque a legislação traz a data de 22 de dezembro como a data fatal para se já existisse, no caso, a propriedade. E você acredita que essa data ela não pode ser considerada como uma data limite para a questão da regularização fundiária. Então, essa data pode ser que uma casa que se foi construída após essa data, ela também deve servir à própria legislação para fins da regularização ou não? Eu compreendi errado. Exatamente isso. O que acontece? Esse limite temporal que a lei estabeleceu, se nós pegarmos, né, a 13.465, nós vamos verificar que ela estabeleceu, que ela menciona essa data especificamente para as hipóteses de regularização fundiária através de um procedimento chamado legitimação fundiária. A legitimação fundiária é um procedimento, é um dos procedimentos, um dos caminhos previstos na Lei 13.465, não é o único, né? Ou seja, pela legitimação fundiária eu teria essa data como limite, mas nada me impede que eu faça a regularização através de outros instrumentos previstos na lei. E, neste caso, na utilização desses outros instrumentos, eu citei a legitimação da posse como um desses instrumentos. Nesse caso, não existiria um limite da lei, estabelecido, né? A lei, para mim, é muito clara ao tratar dessa data apenas para as hipóteses de legitimação fundiária. Ela é muito clara quanto a isso, a meu ver. E sem falar, na verdade, que eu sou um crítico, aí fazendo uma análise até mais técnica do ponto de vista urbanístico, né? Nós temos situações, vocês imaginem, nós temos aqui mesmo em Uberlândia situações de loteamentos que nasceram de forma clandestina, mas foram efetivamente estabelecidos, né? Então estão lá implantados e são irreversíveis, né? Possuem uma perspectiva de reversibilidade. Então, e foram implantados em tese após essa data aí de 22 de dezembro de 2016. O que eu faço com esse loteamento? Eu simplesmente passo o trator em cima? Isso não é viável na maioria das vezes, né? Deixo lá de forma clandestina e irregular? Isso também não atende, a meu ver, a alguns princípios constitucionais básicos. Lembrando, inclusive, isso é uma constatação muito particular, mas me parece
que ela pode ser verdadeira na maior parte das regiões do Brasil, porque, na realidade, por mais que a gente chame muitas vezes o empreendimento, né, de sítio de recreio ele não tem nada. O que a gente percebe é que, muitas vezes, esses empreendimentos, eles abrigam a população de baixa renda, né? Eu costumo dizer, é aquela pessoa que, infelizmente, não conseguiu, às vezes, nem mesmo participar, né, do que hoje é o Casa Verde e Amarela, né, de um programa de habitação social, então ela acaba se socorrendo a ter que morar, né, em um nominado sítio de recreio, mas que na realidade é um empreendimento para atender a população de baixa renda. Então eu vou deixar essa população de baixa renda descoberta, né, apenas por um suposto limite formal estabelecido na lei, que não faz, a meu ver, reiterando as vendas a quem pensa diferente, que não faz nenhum sentido técnico e nem mesmo jurídico. Então, eu acredito sim que, tirando essas hipóteses da legitimação fundiária, a regularização fundiária para fins urbanos por outros caminhos é plenamente possível e, mais do que isso, a meu ver, essa limitação seria inclusive inconstitucional. Perfeito. É importante destacar a questão da legislação que o Dr. Franco fala, da 13465, uma legislação federal, mas o município muitas vezes possui a sua legislação, porque nós tratamos muito como a lei do REURB, a lei da regularização fundiária, né, o REURB. Então o município também tem o poder de legislar nessa matéria, então o município vai ter a legislação própria para tratar do tema, impondo diversas questões, diversos requisitos técnicos para essa regularização ocorrer. E vale destaque também que esse processo ele é administrativo dentro do próprio órgão da prefeitura. Então, acho que isso é... O Dr. Franco fica bem à vontade para falar um pouco sobre o procedimento também. Seria legal, isso que eu ia perguntar. O procedimento... regra esse procedimento. O procedimento, como foi bem colocado, muitas vezes o município acaba, e eu acho que o município deve fazer isso, acaba colocando alguns critérios específicos, como eu falei, para considerar, né, as suas peculiaridades geográficas, ambientais, que possam existir nesse respectivo município, né? Mas é um procedimento administrativo, basicamente, eu costumo dizer, né, meio que a aprovação de um loteamento ao contrário, onde eu preciso demonstrar naturalmente, né, a viabilidade ambiental, digamos assim, corretiva desse empreendimento. Então, preciso mostrar quais os impactos que eu gerei em função desse empreendimento, quais são as medidas, né, que eu preciso adotar, se é que já não foram adotadas, que eu preciso adotar para mitigar esses impactos na perspectiva ambiental. Se houve supressão, por exemplo, de vegetação nativa, isso precisa ser tratado, precisa ser regularizado. Então, aqui em Minas, por exemplo, existe uma norma até específica para regularizar essa supressão de vegetação nativa feita à margem dos olhos do Estado. Então, naturalmente, haverá necessidade de compensação ambiental dessa supressão, tudo aquilo que a legislação exige, né? Eu preciso apresentar um projeto de drenagem e, eventualmente, ter que fazer correções nessa estrutura de drenagem, mesmo que ela não seja... E aqui é interessante destacar isso. O projeto de drenagem, por exemplo, ele é importante mesmo que não haja asfalto, tá? Mesmo que eu não tenha ali meio fio tradicional, né? A sarjeta tradicional, eu preciso ter um projeto de terraplanagem, de drenagem, eu preciso fazer um levantamento cadastral de natureza urbanística, demarcando os lotes que ali já estão estabelecidos, qual a metragem desses lotes, né? Qual é o sistema viário que já está implantado, se eu preciso ou não fazer ajustes nesse sistema viário já implantado. Então, há uma série de critérios realmente técnicos que eles precisam ser observados caso a caso, inclusive. Há situações difíceis, né, que nós já nos deparamos, por exemplo, com um sistema viário que ele não era tão eficiente do ponto de vista urbanístico, então as pessoas acabaram construindo suas casas, digamos assim, naquilo que seria a rua, né? Invadiram aquilo que em tese seria o lote do vizinho, mas a regularização fundiária ela parte de um pressuposto de uma situação já consolidada e que tem que ser ajustada na medida daquilo que for possível, né? Então, nem sempre eu vou conseguir naturalmente destruir, né, 3, 4, 5 casas. Geralmente eu não vou conseguir, às vezes,
recuperar até mesmo uma intervenção em EPP que foi feita indevidamente, mas eu tenho que, a partir da análise do caso concreto e considerando a 13465, que é a legislação municipal, estabelecer, né, critérios específicos a partir dos estudos que eu realizo para fazer as correções que forem necessárias, né? Então, digamos assim, é quase que uma licença de operação corretiva se a gente fosse pensar só dentro de uma ótica estritamente ambiental. Eu gostei muito da frase que o Dr. Franco falou sobre o REURB é a aprovação de um loteamento ao contrário. Eu cheguei a anotar aqui, porque é básica, em outras palavras, é isso mesmo, né? Tu parte do... Nós temos, ainda hoje, Edvan, a gente estava discutindo uma situação aqui curiosa, né? Porque nós temos aqui em Uberlândia uma legislação, inclusive, sobre isso, e fica desde já um alerta, me permitam fazer esse alerta, né? Nós tivemos uma operação do Ministério Público, Polícia Civil aqui em 2019, que prendeu muita gente, prendeu mais ou menos acho que 140 pessoas, né? Inclusive advogados, contadores, arquitetos, muita gente que estava envolvida em projetos de parcelamento clandestino do solo. Então fica o alerta, isso é grave, não é uma coisa banal, né? Então nós temos uma legislação em Uberlândia aqui desde essa época, inclusive, e está sofrendo, essa legislação está sofrendo constantemente aprimoramentos, está sendo aprimorada, e uma das questões, né, que se levantou, a gente estava discutindo isso hoje à tarde, é porque, obviamente, para mim me parece tanto quanto óbvio, né, o município quer exigir nesses processos de regularização que os empreendedores, por assim dizer, né, promovam as doações de áreas públicas, né? Então de áreas institucionais, de áreas verdes públicas, e que, não sendo possível se fazer isso, essas doações dentro desses loteamentos até então clandestinos, que se faça isso mediante as necessárias e adequadas compensações. E muitos desses loteadores, por assim dizer também, estão indignados, né? Não, peraí, não tem mais área para fazer a doação. Mas aí eu deixo a pergunta, né? Um loteamento convencional, regular, quando ele vai ser aprovado, ele precisa fazer as doações das áreas públicas. Então, por qual razão um loteamento clandestino não tem que fazer isso no seu momento de correção? A meu ver, é algo extremamente pertinente, necessário, ainda que se dê mediante compensação pecuniária, mas é necessário. Por isso que eu costumo dizer, né? A gente muda um pouco o caminho, né, da aprovação de um loteamento. Sim. Mas tudo aquilo que é exigido em um loteamento, ele tem que ser exigido também dentro do REURB. Mas o sítio de recreio não precisa, em algumas regiões do país, por exemplo, não precisa de asfalto. Ok, então no REURB não vai precisar de asfalto, mas nem por isso vai ser dispensado, por exemplo, o necessário estudo, como eu falei, de drenagem, de terraplanagem, os estudos ambientais, etc. É realmente uma aprovação ao contrário de um loteamento. E se me permitem também colocar nesses termos, eu acho até mais difícil, né? Mas demora. Eu acho que demora muito mais, é muito mais caro você regularizar um loteamento clandestino, muito mais doído, sofrido, do que fazer um loteamento convencional. Sem falar no risco, né? O risco. Exatamente. Nós temos a questão criminal prevista na própria Lei 6766. Nós temos aí, aqui mesmo, né, em vários casos que eu conheço, inclusive, as pessoas foram processadas criminalmente pelo parcelamento clandestino do solo, foram processadas por vender energia. Então, veja bem, olha a gravidade da situação. O fornecimento da energia para a distribuidora de energia era rural, então havia o pagamento de uma tarifa subsidiada rural. Então, a pessoa que fez o parcelamento do solo clandestino, ela acabava tendo um lucro, veja bem, em cima da própria distribuição de energia, que ela nem gerava. Então, a gravidade da situação. Aí a pessoa tinha uma outorga para uso pessoal, por exemplo, né, e ela captava água, além, inclusive, do que autorizava a própria outorga, e vendia essa água. Então, são situações de gravidade ímpar, né, que, na minha leitura, a gente não pode realmente tolerar. Isso é muito ruim para a ordenação do espaço urbano e para o meio ambiente. Excelente. Entrando já nesse aspecto, Franco, das questões estritamente ambientais, e que também vão aumentar a gravidade do que está sendo estudado, do que está sendo dialogado aqui, quando a gente trabalha as questões
todas as necessidades, as observâncias que precisam ser, desculpa o pleonasmo, observadas ao longo da regularização, e no momento que for pensar um loteamento, como é que eu vou trabalhar os espaços territoriais especialmente protegidos? Em 2 aspectos, tá? A gente não vai falar, claro, de reserva legal, mas nós temos ali APPs, de um contexto muito evidente, muito corriqueiro, e também, não menos corriqueiro, mas acontece muito em grandes centros urbanos, loteamentos que, por um acaso, possam estar em unidade de conservação, como acontece muito em APA, né? Então eu queria que tu dialogasse com a gente sobre esses 2 contextos, né? Os loteamentos ali, como é que eu preciso tratar as APPs, e também, se porventura ali, eles estarem incidentes numa unidade de conservação, mesmo sendo uma APA. Veja bem, primeiro destacando um ponto aqui, né? Eu sou o primeiro a defender a realização de empreendimentos imobiliários, naturalmente, e aqui fica a dica, vamos assim, vendendo, digamos assim, o nosso peixe, né? Tenha um advogado especializado em meio ambiente, em direito urbanístico do seu lado. Isso é extremamente importante, né? Então, se você que quer empreender, é extremamente necessário ter o advogado com você desde o início do seu projeto, né? Eu vejo muita gente também, Thiago, que vai atrás do advogado quando a coisa já foi para o brejo, né? Sim, então, a maioria. Exatamente. Então, pelo amor de Deus, né? O assunto é sério, né? Então, e não adianta, também me desculpem os nossos colegas, não adianta eu chamar agora, nessa hora, um advogado trabalhista, porque ele não entende. Ele tem que ser alguém que entenda, reafirmo, que tenha vivência com o meio ambiente, que tenha vivência com o urbanismo, para tratar desses aspectos, né? Mas voltando à pergunta que você me fez, nós temos algumas situações, também regionais inclusive, e aqui fica um alerta também, né? Nós temos aqui loteamentos clandestinos que foram feitos em zonas de amortecimento, de unidades de conservação, né? E aí fica aquela situação, e agora, né? Mas eu conheço um caso mesmo aqui, que é um caso extremamente consolidado. Também na minha leitura, a reversão causaria mais prejuízos ambientais do que deixar o empreendimento do jeito que está. Então, eu sou defensor, como eu falei, da realização de estudos profundos em relação a cada caso, para que se estabeleça as melhores medidas mitigadoras para cada situação, né? Mas, infelizmente, sim, nós temos aqui em Uberlândia mesmo casos de empreendimentos clandestinos que foram feitos, por exemplo, em zonas de amortecimento de unidades de conservação, o que é gravíssimo. Por quê? Por que é gravíssimo? Se eu for fazer um loteamento lá, eu não consigo fazer, porque, inclusive, o plano de manejo do parque não permite, né? É um parque. Exatamente. Então, essa é uma situação gravíssima, né? Mas, dependendo da situação, a gente tem que avaliar a possibilidade de reversão não, daquilo que já está feito, etc. Em relação às APPs, também é extremamente comum, né? Até porque muitos sítios de recreio são feitos à beira d'água, né? Sim. E sem observação de qualquer critério nesse sentido, né? Então, obviamente, né? É super complicado falar, porque quem faz o parcelamento de solo clandestino, na verdade, muitas vezes não está muito preocupado com esses aspectos, né? E depois tem que aguardar as consequências. Então, reafirmando, muitos que eu conheço foram processados criminalmente pelo parcelamento do solo clandestino, por crimes ambientais, por uma sucessão, por falsidade ideológica, por usurpação, furto de energia e tudo mais. Então, reafirmando, é um assunto muito sério. Como eu falei no nosso último episódio, uma das coisas mais importantes para quem quer trabalhar bem no parcelamento do solo, que é lotear, né, é fazer um diagnóstico ambiental profundo, antes mesmo de começar a desenvolver o projeto, né? Então, é necessário se ter aí uma etapa de diagnóstico onde eu verifico, do ponto de vista geográfico, inclusive se a área não está em uma zona de amortecimento que seja de uma unidade de conservação, se ela não está em uma APA, se ela não está em uma área sensível do ponto de vista do patrimônio histórico, cultural, que é algo que tem se tornado cada vez mais relevante, inclusive. Já vi empreendimentos que foram embargados às vésperas do lançamento porque não consideraram aspectos relacionados ao IPHAN, por exemplo, né? Então, é extremamente necessário
observar todos esses critérios ambientais antes de iniciar o projeto, né? E, infelizmente, uma vez que o empreendimento esteja consolidado, a gente tem que avaliar se há a possibilidade da reversão, quais seriam os impactos dessa reversão. Mas é uma coisa importantíssima, viu, meus amigos, que eu quero destacar. A gente sempre pensa nessa hora muito também no loteador clandestino, não é verdade? Mas eu também já vi o que? A pessoa, ela comprou o lote, digamos assim, né? Eu nem considero muitas vezes lote, mas enfim. A pessoa comprou o lote lá no loteamento clandestino e ela mesma fez a intervenção na APP. Então, ela é compradora e às vezes ela também acaba cometendo o ilícito ambiental. Não é só o loteador que comete dano ambiental, não. Cansei de ver a pessoa que comprou, por exemplo, um lote, reafirma ela mesma, vai até lá na APP, abre um caminho lá na APP e para ter acesso à água, e constrói uma piscina na APP, entendeu? Então, a gente tem que observar também que muitas vezes esses danos ambientais eles não são causados apenas pelo loteador clandestino. A pessoa que também compra, muitas vezes, ela colabora com esse processo. O que é bem complexo, né, Franco? Porque no caso de uma ação civil pública, dificilmente o Ministério Público ingressaria com a ação contra o adquirente, né? Provavelmente seria contra o loteador. Então, de fato, é algo que deve ser observado, que deve se ter muito cuidado em relação a esse aspecto. O que eu tenho observado, Thiago, na prática aqui, assim, tá? O Ministério Público, ele tem sensibilidade para observar. Eu acho que quando, reafirmando, né, se a gente está falando de população de baixa renda, e eu conheço inúmeros casos assim, então a pessoa vai porque realmente ela vai achar um lote lá por R$30 mil, por exemplo, e ela vai parcelar esse lote a perder de vista, então ela está comprando realmente dentro de uma condição de subsistência, né, para ela morar. Eu fui em uma certa oportunidade que as pessoas compraram para morar, estavam ali plantando sua hortinha, criando sua galinha, realmente com uma condição de subsistência. Então aí me parece que há vulnerabilidade até na aquisição do lote, né? Lecionei, a gente estava até conversando sobre aulas no início da nossa conversa, lecionei muito tempo direito do consumidor. Então, nesse caso, acho que a gente está falando realmente de uma condição de hipossuficiência, de vulnerabilidade. Agora, é aquela pessoa que compra efetivamente um lote aí à margem d'água para construir a sua mansão, a sua segunda residência, né? E muitas vezes são empresários, advogados, pessoas instruídas que não estão, a meu ver, dentro de uma condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência na aquisição do lote. Então, a meu ver, nesses casos, eu tenho visto o Ministério Público atuando contra essas pessoas também. Então, coloca lá na ação civil pública o loteador clandestino, né? Mas coloca também muitas vezes o adquirente, nesses casos que eu estou falando. Legal. Muito importante. Não, eu só quero destacar algumas pontuações aqui da fala do Dr. Franco na questão da importância do pessoal visualizar que a 6766 traz, é clara, ao afirmar que o parcelamento irregular de solo é crime. E o pessoal acredita que não, porque a maioria também que chega, que nos procura os clientes, eles acreditam que é tranquilo, que vai começar a venda e depois ali na frente regulariza, e não é assim que funciona. Já o Dr. Franco comentou, e mais de 100 pessoas foram presas em operações aí em Minas. Em Florianópolis também já tiveram diversas pessoas presas devido a essa questão do parcelamento irregular, porque começa a fazer uma venda e preso em flagrante lá vendendo lotes corretor, né? Exatamente, corretor sendo preso, e daí vai falar, eu não tenho conhecimento técnico, eu sou leigo. Não existe, como não vai saber, né? Então tem toda essa questão, e é importante destacar para o cliente final que aqui nos escuta, a questão da prevenção, do próprio princípio de direito ambiental, da prevenção, da precaução aqui, porque você acha que vai tirar lá, pegar um exemplo raso aqui, tem 100 lotes, vai conseguir fazer 100 lotes no teu loteamento. E aí você vende a um preço sem regularizar ele. Você vendeu a um preço. E depois, para você fazer essa regularização, você vai ter
tanta despesa que talvez aquele preço que você vendeu, porque muitos quando já chegam nos procurar, eles já não tem mais nem lote para venda, já passaram tudo para frente. E aí você volta no tempo e vê que aquele valor que você vendeu não foi lucrativo. Então, perfeita colocação, perfeita, exatamente, perfeito. Conheço, inclusive, a gente está com uma situação aqui de um cliente para resolver, porque ele fez, na realidade, não foi no caso dele, não foi nem clandestino, né? Mas é aquela situação. Ele aprovou em um município aqui da nossa região um loteamento dele, executou. Qual que foi a questão? O ato de aprovação dele foi feito por um decreto que criou um zoneamento que já aprovou o loteamento dele por decreto. Entendeu? Então, assim, por mais que ele não tenha tido uma fé, se constatou, o Ministério Público depois constatou, peraí, essa aprovação aqui foi totalmente fora do eixo, né? Então, agora ele está sendo compelido a regularizar todo o processo de aprovação, a fazer ajustes dentro do empreendimento, vai ter que fazer novas infraestruturas no empreendimento, e isso já, como se diz, ele já recebeu o dinheiro, já gastou o dinheiro e agora? Chegou uma conta pesada, né? E uma conta que não foi considerada, como o Advan bem colocou, quando ele vendeu. E agora a conta chegou muito mais alta do que ele... Provavelmente está prejudicando outro empreendimento, né, que já devia estar sendo iniciado. Exatamente. E aqui, vocês me lembraram um aspecto que eu acho extremamente pertinente também. Existe uma confusão que ela colabora um pouco com esse processo, que é o seguinte... a confusão que se faz entre fração mínima de parcelamento, né? Então, nós conhecemos casos aqui fica um alerta, que é um ponto de vista interessante, né? Que é o seguinte, olha, eu fiz por exemplo, tá? A propriedade era muito grande, eu fiz 60 desmembramentos acima de 20 mil metros. Então, eu não passei pela prefeitura, porque... eu não preciso passar pela prefeitura porque eu faço só no INCRA o desmembramento e etc. Né? Uma coisa importante, há um equívoco muito grande em relação a isso. A gente não tem que pensar parcelamento do solo para fins urbanos a partir do tamanho da área, né? Então, também conheço casos em que o parcelamento ele produziu, por assim dizer, lotes maiores de 20 mil metros quadrados, o que aqui na nossa região, por exemplo, é um quantitativo de área superior à fração mínima de parcelamento. Mas, o que aconteceu? O empreendedor ele abriu rua, ele forneceu infraestrutura, ele vendeu como inclusive na publicidade dele, vendeu como se condomínio fosse, e naturalmente, posteriormente, também foi chamado ao Ministério Público para responder por parcelamento clandestino do solo, né? E aí ele pergunta, mas era acima de 20 mil. Gente, aquela questão do Estatuto da Terra em relação aos 20 mil metros, né, aos 2 hectares, na realidade, aquilo é uma regra lá do artigo 65 que se aplica exclusivamente para fins rurais. Aqui o Advan, que também atua no agrário, me corrija se eu estiver errado, mas aquilo lá é uma aplicação... Perfeito. É uma norma que se aplica apenas ao imóvel rural. E a própria norma, inclusive, o Estatuto da Terra define o que é imóvel rural. E sítio de recreio não é imóvel rural. Então, se você fez, independente do tamanho que você fez, se era de 30 mil metros, de 25 mil metros, por exemplo, se você fez abertura de novas vias, se você forneceu infraestrutura, cercou a área, vendeu como se fosse um condomínio fechado, isso pode sim caracterizar parcelamento clandestino do solo. Não se iluda achando que o fato de ser maior de 20 mil metros, como é o caso aqui da minha região, que você está salvo, que isso não caracteriza parcelamento do solo para fins urbanos. Isso pode sim caracterizar um parcelamento do solo clandestino. Perfeito. A gente percebe também... Thiago, só te passar a palavra. Não, eu ia dizer para nós pontuar, no episódio passado, eu lembrei de um caso para nós atuar em parceria com o Dr. Franco, que agora me fez, ouvindo essa fala, me fez lembrar de outro caso. É um caso muito bom, então eu vou pontuar todos aqui, só que a semana passa tão correndo que a gente acaba não conseguindo, se desencontrando, mas eu vou pontuar aqui porque tem muita coisa bacana.
o Brasil é um continente, né? Como nós falamos, então tem muita coisa aí para nós conseguir atuar em parceria, doutor, porque... Não, na região do Thiago, então, eu sei que tem muito trabalho para fazer. Nossa. Do reurb ao chacreamento, você nem imagina. Você não precisa nem ir muito longe de Belém, não. Mas o que eu ia falar é justamente esse ponto, né? A questão ali da falta de informação. Às vezes está falando de empreendedores e são empreendimentos vultuosos, mas, pasmem, muitas vezes o empreendedor se vê em situações de apuros por pura falta de conhecimento. É algo surreal. Algo surreal. Você ali ele já está nessa situação, né, envolvendo questões criminais, administrativas, civil, e você diz, mas você não podia fazer dessa forma. E ele fala, eu não sabia. E milhões foram investidos nesse eu não sabia. Então isso é muito importante na fala do Dr. Franco. Se cerque de profissionais que vão lhe ajudar, que vão esclarecer, se cerque de advogados do diabo, pensando no e se, mas se não der certo. É melhor ter essas pessoas perto de você antes e você fazer esse investimento anterior do que você ter que gastar, porque aí no caso já não é mais investimento, é gasto. Quando o circo tá pegando fogo, é gasto. Esse dinheiro ali é para corrigir, é para tapar buraco, é para resolver problema. E esse dinheiro ele não vai se retornar para você, ele não vai se transformar em mais dinheiro. Lá no início do empreendimento, quando você busca profissionais, esse investimento ele se multiplica, porque o seu negócio vai ser saudável. Então isso é muito importante. Eu acho que dessa fala é muito importante que você se municie de profissionais que entendam do que está acontecendo para que você não perca dinheiro. Thiago, como se diz, honrando inclusive o nome do podcast, né? Falando de prática mesmo. Exatamente. O que eu percebo está muito prático. Excelente. O que eu percebo? O que acontece? A pessoa ela quer fazer digamos assim, ela quer fazer a arte, né? Ela sabe que ela está fazendo arte muitas vezes. Então, o que ela vai? Então, ela já até pula o advogado, porque eu não vou atrás do advogado, porque ele vai falar que eu não posso, você entendeu? Mas isso é uma ilusão. Aí ela vai, me perdoem também aí os engenheiros agrimensores, me perdoem os topógrafos, porque ela vai atrás do topógrafo, o topógrafo está ali, né, naturalmente ansioso para vender o serviço dele, ele fala, não, pode deixar que eu dou um jeito, está tudo certo, porque eu já fiz, porque eu já nunca deu problema, entendeu? E depois gera essas situações. Então, não deixe de consultar. Isso eu peço realmente encarecidamente. Consulte um profissional do direito que conheça do assunto. Não adianta, reafirmo também, me perdoem os colegas de outras áreas, consultar um advogado tributarista, porque ele entende direito tributário, ele não entende direito ambiental, ele não entende direito urbanístico, entendeu? Então, é o barato, inclusive, que depois sai caro, né? Eu tenho até, vocês me lembraram um episódio também, em que uma pessoa nos procurou certa oportunidade para emissão de um parecer. Ela queria um parecer para saber se ela poderia desenvolver um empreendimento na área dela, né? Nós fizemos um parecer técnico-jurídico e o parecer concluiu pela impossibilidade dela fazer o parcelamento do solo na respectiva região, justamente pela ausência de um zoneamento que permitisse o empreendimento, né? Era uma zona rural, não tinha nenhuma zona de urbanização específica designada para aquela área ali. E nós fizemos o parecer, falou, olha, você não pode fazer, era uma senhora, a senhora não pode fazer esse projeto ali. E ela até achou ruim conosco, né? Ela disse, poxa, mas se fosse para falar que não podia, não teria contratado o seu parecer, porque isso eu já sabia. Eu falei, então, mas você já sabia por que contratou meu parecer, entendeu? Porque ela tinha esperança, às vezes, na realidade... Deu uma brecha. Fosse achar uma alternativa, né, um milagre ali, uma situação para permitir que ela fizesse. Mas deu alternativa. O zoneamento. Quando tiver o zoneamento adequado, vai poder. Mas nós consideramos exatamente isso. Olha, não existe o zoneamento. Nós até colocamos que seria interessante, caso ela quisesse realmente desenvolver o projeto, que ela fizesse alguns estudos complementares e procurasse formalmente a prefeitura do respectivo município, fazendo um plano de negócios acompanhado de estudos ambientais, estudos urbanísticos, dizendo, olha, eu tenho uma região que ela tem uma beleza cênica incrível, é uma oportunidade de geração de emprego e renda para o município em função do turismo, ambientalmente a área comporta o desenvolvimento do projeto, ou seja, isso é um caminho possível, né? Então eu gero uma série de informações, um plano de negócios, faço os estudos necessários e faço um requerimento
E aqui um alerta, um requerimento formal para o município. Vou lá no protocolo da prefeitura e faço o protocolo e espero uma resposta formal também, né? Aí, se o município tiver interesse, aí naturalmente podem ser designadas reuniões para tratar do assunto, estabelecer, ampliar os estudos do plano, como eu falei, obedecendo o artigo 42B do Estatuto da Cidade, dando publicidade e transparência aos atos, e é plenamente possível dessa forma criar, né, uma zona de urbanização específica, uma vez que eu tenha demonstrado toda essa viabilidade, uma vez que eu tenha obedecido à legislação, como eu estou mencionando, o Estatuto das Cidades. Perfeito. É muito importante essa questão da transparência com o cliente. Eu conversava hoje mais cedo em um outro podcast sobre execução fiscal e falava sobre a importância da transparência que o advogado tem que ter com o cliente, porque muitas vezes você vai propor uma medida que ela é incabível ali na frente e você não vai apenas perder um cliente, ele vai sair falando mal de você. Então tem que ter essa transparência com o cliente, falar até onde vai o seu braço para poder resolver a situação ou não. E entrando nesse mérito, eu quero ouvir do Dr. Franco a questão da parceria. Como funciona hoje a parceria de vocês, não apenas da empresa, mas do Dr. Franco mesmo, na atuação perante a advocacia. Um colega de outra área assistiu o podcast, ele procurou, quer fazer uma parceria. Hoje, como ela se dá, não sei se trabalha ou não também nesse sentido, como que poderia funcionar a parceria com o seu escritório, doutor? Sim, nós temos parcerias em outras regiões do Brasil, né? Felizmente, né, depois, assim, eu faço questão de ressaltar isso, depois de muito estudo, e ressalto isso para mostrar a importância de se estudar, né? Depois de muito estudo, muita atuação, muita pesquisa, muita curiosidade, a gente acabou desenvolvendo um conhecimento razoável nessa área. Então, a gente acaba sendo convidado muitas vezes por outros colegas de outras regiões, para emissão de pareceres, para discutir ações judiciais, para discutir defesas administrativas, REURB mesmo, né? A gente é bem demandado nessa questão de REURB, inclusive. Então, assim, a gente está sempre naturalmente aberto para parcerias, e eu digo até mais, aqui eu também faço questão de ressaltar isso. Franco, eu quero só tirar uma dúvida contigo. Meu WhatsApp está à disposição, só me chamar, a gente conversa, enfim, o negócio é interessante, obviamente, a parceria, mas acima de tudo a gente faz questão de colaborar com os colegas, porque eu falo o seguinte, né, a gente faz isso, né, aqui no escritório, na empresa, a gente trabalha com direito ambiental, com direito urbanístico, com urbanismo, com mercado imobiliário, porque a gente gosta disso, né? Porque quando a gente faz a coisa com paixão, quando alguém pergunta para a gente, tira uma dúvida pelo WhatsApp, que seja, só uma dúvida, né? Sem qualquer tipo de relação comercial, é um prazer, né? A gente se sente valorizado e se sente agradecido por poder contribuir com o aprimoramento da nossa sociedade de um modo mais amplo. Então, estou à disposição, é um prazer. É verdade, o Dr. Franco é extremamente solícito. Extremamente solícito. Como eu já falei, já fui conversar até com meus alunos lá na faculdade, né? Conversou já lá, claro, né? Na época pelo Teams, mas realmente muito solícito. Isso aí eu posso falar aqui de experiência própria. Advan, tem mais alguma pergunta? Para a gente já ir para a última pergunta depois? Não, é um tema realmente, como o Dr. Franco fala, a questão de gostar de trabalhar na matéria, e eu me envolvi muito, logo no meu início que estava atuando dentro do direito ambiental, me envolvi um pouco com isso. Então vão surgindo casos, só que talvez eu, por estar atuando em uma região onde tem muitos municípios, não é uma região metropolitana, tem muitos municípios do interior, eu sofri muito pelo desconhecimento técnico da prefeitura no início. Sofri muito com isso. Por quê? Porque chegava na Secretaria do Meio Ambiente, quem estava lá era uma pessoa que não conhecia nada sobre o parcelamento do solo. Ela talvez desconhecia por completo a 67 e 66. Então é isso um pouco que eu quero ouvir do doutor, a questão de que também sentiu isso. Hoje eu acredito que não, e talvez por estar ali no Triângulo Mineiro também não sofra com isso. O Minas é, sem dúvida nenhuma, pioneiro em muitos casos ambientais, na própria legislação, então talvez não tenha sofrido tanto com isso, diferentemente de mim, que sofri muito. Olha, vai se surpreender, viu? Mas a gente já sofreu bastante com isso, tá? Aqui no Triângulo Mineiro, onde a gente atua com mais intensidade,
mas eu acho que eu mencionei que a gente atua também no interior de São Paulo, a gente já se deparou com muitas situações aqui em Minas, no interior de São Paulo, cidades menores e cidades maiores também, tá? Porque por mais às vezes que eu tenha por exemplo, uma procuradoria, né, uma procuradoria municipal estruturada, com excelentes profissionais do ponto de vista de formação, mas que também, às vezes, e eu compreendo isso com uma certa naturalidade, não são pessoas que se debruçam, às vezes, com a mesma profundidade que a gente, que só faz isso, por assim dizer, né, pensa isso dia e noite, não se debruçam com a mesma profundidade em relação a certos temas. Então, obviamente, aqui eu vou fazer um paralelo meio absurdo. Você pega a Prefeitura de São Paulo, capital, é naturalmente uma referência, né, nesses assuntos, mas você pega às vezes cidades de porte médio no interior de São Paulo, que você ainda encontra alguns equívocos conceituais, e cidades menores, então a situação é mais drástica, porque muitas vezes você tem lá poucos profissionais, né, então lá os colegas que estão lá no poder público atuando, eles têm que cuidar de matéria ambiental, matéria urbanística, execução fiscal, improbidade administrativa de não sei de quê, enfim, processo administrativo, disciplinar. Então, às vezes, a pessoa ela não acaba não se aprofundando nisso. Então, como a gente procede geralmente em relação a isso? A gente geralmente procede até, muitas vezes, emitindo as nossas opiniões, até dentro de um contexto formal, né? Então a gente muitas vezes faz um ofício explicando a nossa visão em relação a determinado assunto, a gente já fez isso algumas vezes, depois vai conversar com o colega, né? Depois desse documento formalizado, justamente para dar transparência, para não parecer também que a gente está ali tentando burlar alguma situação com um colega, então a gente faz sempre isso, busca fazer isso de uma forma transparente, mediante ofício, anexando um parecer nosso. A gente sempre busca conversar. E a gente tem encontrado, às vezes, ressonância em alguns colegas que se predispõem a ouvir o que a gente está dizendo, né? Justamente percebendo que a gente sabe o que a gente está dizendo. Então, a pessoa acaba dando uma certa credibilidade para aquilo que a gente está oferecendo ali em termos de argumento, né? Mas sim, não acho que é só aí com você, viu, Advan? Tem muito mesmo, muito comum. Até a própria doutrina, né? Não existe muita doutrina sobre o tema. E assim, eu falo, as doutrinas que existem mais sobre o tema, eu sempre gosto de me socorrer às clássicas, né? Porque, na realidade, a gente tem ali Lopes Meireles, a gente tem José Afonso da Silva, que tem algumas obras bem interessantes nesse sentido, mas, realmente, a gente é muito carente de doutrina e o que tem, às vezes, é muito genérico, né? Então, o próprio conceito de lote, né? Que, assim, infelizmente, como eu reafirmo, né, até pela sobrecarga de muitos colegas em muitas prefeituras, às vezes a gente está falando de lote e a pessoa acha que lote e gleba é a mesma coisa, né? Fala, olha, a gleba é uma coisa, lote é a gleba que foi submetida a um parcelamento do solo e é dotada de infraestrutura e permite que se edifique nela, né? A partir da adoção dessa infraestrutura, isso é um lote, né? Mas muitas vezes a gente encontra colegas que não conhecem bem esses conceitos. E eu acho uma situação ainda mais grave, essa para mim é de extrema gravidade. Muitas vezes, o que eu percebo é que essas normas municipais, elas são redigidas por arquitetos, por engenheiros, por topógrafos. Acho que eu mencionei, no último episódio, né? Sou estudante de arquitetura e urbanismo, mas cada um tem seu espaço, né, de competência. Então, um advogado tem suas limitações técnicas. Naturalmente é bom que o advogado conheça alguns termos técnicos, conheça algumas situações técnicas, mas quem consegue interpretar a norma de forma sistêmica é o advogado, não é o arquiteto, né? Exato. Então, muitas vezes eu percebo que, olha, eu olho a norma assim, falei, gente, quem escreveu essa lei não foi um advogado, às vezes foi um arquiteto, foi um engenheiro da prefeitura que escreveu, na melhor da boa vontade, na melhor das intenções, mas que como se diz, né, não sabe o que é um parágrafo, não sabe o que é um inciso, então está tentando estabelecer um regramento dentro de um parágrafo, quando deveria fazer isso no caput do artigo, enfim. Conceitos, cria 3, 4 conceitos para a mesma coisa dentro da norma, eu acho isso de extrema gravidade. Então, num capítulo fala que
lote significa uma coisa, no outro capítulo fala que lote significa outra coisa, e às vezes são palavras que modificam esses conceitos e o profissional não percebe, porque não está devidamente acompanhado de um profissional do direito. Perfeito. Entendi. Mais alguma pontuação, Advan? Não, acho que vamos, sexta-feira, né, sextou, 8 horas da noite. Outro tema, hein? Ficou faltando um outro tema que eu acho que a gente iniciou a conversa, citou na outra oportunidade, é a questão das apps urbanas, hein? Exato, na verdade, era para nós iniciar o podcast quando eu pedi as perguntas lá no início para o Thiago, eu estou sem as perguntas, eu não sei como será a condução, e era a primeira pergunta, só que é tão vasto o tema, e nós gostamos tanto de conversar. Eu gostaria só de fazer um comentário assim, bem... Por favor, doutor, até para despertar o interesse eventualmente das pessoas em relação a isso, né? Por favor, doutor. Será que o critério, né, que eu falo o seguinte, né, quando o pessoal pensa muito em app urbana, pensa em faixa de app, né? Sim. Será que esse é o único critério interessante para a gente pensar em app urbana? O tamanho da faixa que eu vou deixar? É verdade. Boa. Será que dentro de um contexto urbano específico, ele não tem que flexibilizar essa faixa, esse número, para mais ou para menos do que estabelece a lei? Né? É uma coisa que a gente tem debatido muito aqui, né? Que esse critério só da largura da faixa de app para a gente, para fins urbanos, muitas vezes ele não é interessante. Interessante em vários aspectos, inclusive para o meio ambiente, né? Inclusive o meio ambiente ele não é, às vezes, o melhor aspecto. Eu falo que dentro de um contexto urbano, você tem variáveis que elas não são tratadas dentro da tangibilidade do Código Florestal, né? Então, simplesmente, olha, não, eu tenho que deixar uma faixa, por exemplo, tá, de 30 metros aqui, ou de 50, enfim. É um critério muito raso, levando em conta a complexidade do contexto urbano, entendeu? O contexto urbano ele tem muito mais variáveis para serem consideradas do que simplesmente a largura de uma faixa de app. Perfeito. E fica a nossa provocação nesse sentido, né? Perfeito. Mas a gente já vai gravar sobre isso. Os municípios, quando forem tratar de app urbana, têm que pensar um pouco mais sobre isso. Não é simplesmente pensar em faixa a título de metragem, mas é preciso levar outros aspectos em consideração. O adensamento do entorno, a qualidade ambiental do entorno, uma série de fatores aí que precisam ser considerados. Excelente. Perfeito. É tema, na verdade, para um episódio completo, né? A verdade é essa. Exatamente. Verdade é essa. Mas, doutor, não vamos te roubar tanto tempo agora. Nos próximos dias vamos tratar dos casos e aí lá na frente já fica o convite para um novo podcast. Eu quero parabenizar também, não apenas o doutor Frango, mas o próprio Thiago, porque quando eu gravo com o Thiago, parece que o tempo voa, ele tem um potencial magnífico de condução do podcast, então parece que o tempo passa bem mais rápido. Já chegamos a 1 hora de gravação aqui, por nós iríamos mais, só que, como eu falei anteriormente, são 8 horas de uma sexta-feira. Até o doutor tá num estilo muito bonito aí, a jaqueta, e até pedi se foi na internet que comprou, me manda o link, que eu achei muito lindo essa jaqueta. Obrigado. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho da sexta, naturalmente, viu? Obviamente, né? Aproveitar um pouco da sexta aqui. Legal. Antes da gente terminar, é de praxe a gente finalizar aqui com sempre o nosso convidado dando um conselho, principalmente para os que estão iniciando a jornada agora. Você quer atuar na área do direito urbanístico, direito imobiliário, nessa conurbação urbanística, imobiliário ambiental. Qual é o conselho que você dá para o pessoal que está começando, ou então para quem está migrando? Porque o direito ambiental, urbanístico, imobiliário tem muito esse fenômeno, né? A gente migra para a área, né? Migra para essa área. Eu vejo o seguinte, Thiago, vamos falar um pouco rapidamente de mercado, né? Existe, se a gente for pensar aqui em Uberlândia mesmo, existem poucos escritórios especializados em direito ambiental, e quando a gente fala em direito ambiental e urbanístico, a gente reduz isso para 10% do que existe em termos de direito ambiental, né? E a gente tem que lembrar sempre que o meio ambiente artificial, né, que é a cidade, que cada vez mais as pessoas vão morar em cidades, né? Então a gente tem um crescimento aí, um adensamento cada vez maior nas cidades, e é um mercado excelente. Agora, também eu digo sempre, né? Eu falo que são irmãos, o direito ambiental e o direito urbanístico são irmãos. Sim.
quem quer atuar com direito urbanístico tem que conhecer com profundidade também o direito ambiental, né? E quem quer atuar com direito ambiental aplicado, né, digamos assim, ao meio ambiente artificial, às cidades, aos projetos de parcelamento do solo, é preciso também estudar direito urbanístico. São duas chaves assim, extremamente conectadas que eu não vejo como que elas podem ser dissociadas. Então, estudo em direito ambiental, estudo em direito urbanístico, principalmente se for na prática, porque também ninguém vive só de teoria no meio dessa história toda. Eu tenho uma história engraçada que é justamente essa ligação entre os dois ramos. Eu dava aula numa faculdade e lá pela matriz deles era assim, direito ambiental no 8º período e no 9º direito urbanístico. Aí os alunos falavam, mas professor, esse direito urbanístico é direito ambiental 2. Eu não gostava, eu disse, não, calma lá, é muito parecido, tem uma ligação muito grande, mas eu entendi o que eles queriam dizer, porque realmente era uma ligação muito grande, eles percebiam essa correlação, os conceitos, e buscavam muito eles precisavam muito beber da fonte que eles tinham aprendido no semestre anterior, e é verdade, não tem como trabalhar dentro dessa área, dentro desse aspecto, sem conhecer as conjunturas, todas as estruturas teóricas, normativas e, claro, práticas de todos esses ramos do direito. Gente, queria agradecer mais uma vez. Doutor Franco, claro que o 3º episódio já está certo. Essa questão de APP urbana, Advan, a gente já tem aqui várias pessoas já pré-agendadas aqui. Vai ser uma playlist linda, porque o Alexandre Burma quer gravar com a gente sobre esse assunto, né? Já pediu para gravar com a gente sobre esse assunto, o Franco quer gravar com a gente sobre esse assunto. Então já tem aqui uma playlist muito bonita surgindo sobre APPs urbanas, né? Forte. Com nomes de peso. É um tema extremamente complexo, né? É algo assim, que por mais que se debata, é algo que sempre ainda tem coisas para se falar sobre isso, né? Eu falo, e aqui eu também peço ver, né, quem pensa diferente, que muitas vezes, tanto a decisão da STJ em relação ao tema 1010, a própria legislação federal mais recente sobre o tema, foram um pouco rasos em termos de considerar os critérios específicos das cidades. Exato. Isso é uma fala reiterada do Advan. Uma insegurança jurídica, na verdade, né? Exatamente. Abrindo margem para muitas interpretações e, às vezes, algumas interpretações por falta de conhecimento, outras de má fé mesmo, né? Exatamente. Vindo de má fé, inclusive, de fato. tem agendado sobre, não sei se vai ser esse o assunto, mas com o Dr. Marco Sais, que atuou como obscure nesse caso do tema 1010. Acho que pelo Ibradim, né? Não sei se foi pelo Ibradim. Isso, acho que sim. Bem legal. É um tema que acho de extrema importância ser discutido e aprofundado e melhorado, inclusive. Sim. Então fica aquele gostinho de quero mais aqui no episódio, mas vamos seguir sim com o Dr. Franco. Agradeço imensamente, doutor. Parabenizo pela aula, conhece muito. E até eu falava com o Thiago, não apenas o outro episódio, mas esse agora ficou. Esse é o objetivo do canal. O nome do canal, né? Foi na prática, né? Exatamente. Eu achei fabuloso, até me permitam, assim, até para encerrar, agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite do Thiago, a sua participação, Advan. Eu estou à disposição, é um imenso prazer mesmo estar com vocês, compartilhar um pouco da nossa vivência em relação a esse setor, né? E gostei muito mesmo da concepção do podcast, né? Porque a gente precisa falar um pouco de prática, né? Dos desafios que a gente encontra na prática e que muitas vezes a gente não consegue traduzir isso num texto, num artigo que a gente publica. Então, mais uma vez, eu tenho a agradecer a vocês. Valeu. Eu vejo lá no meu canal, assim, muita gente que é da área da prática assistindo as minhas aulas no meu canal, lá no outro que eu tenho, que é para a OAB. Ou seja, uma carência de debate prático. Né? E a gente trazer isso, de fato, é muito importante. Advan, faz a finalização aí, então, aí do episódio. Agradeço, fazer diferente do Cláudio, pedir para o Cláudio uma vez, né? Finaliza o podcast então, Cláudio, deixa a mensagem, podcast finalizado. Não, vou pedir para o pessoal que gostou do episódio de hoje, eu acredito que quem assistiu até o final, do início ao fim aqui, impossível não ter gostado, conteúdo de muito valor, conteúdo muitas vezes que uma própria pós-graduação não traz, uma graduação sem dúvida nenhuma não traz, tem aqui no canal e principalmente no episódio de hoje. Então não deixe deixe aqui embaixo o seu like,
ative o sininho para receber todas as notificações quando o novo episódio for ao ar, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar, compartilhe, dê o print na tela, publique nos seus stories, nos ajude a divulgar, envie para um colega, para um amigo, para uma pessoa que está pensando em fazer um parcelamento solo lá, quais cuidados, requisitos para isso necessário para poder estar ouvindo muito bem aqui as palavras do Dr. Franco. Então fica aqui o meu agradecimento e também um convite especial para fazer parte do IDAM, que é o Instituto de Direito Ambiental, www.direitoambiental.com.br. Lá tem muito mais também. Um abraço, time, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado.